Talvez você nem lembre quem seja Colin Kaepernick. Se você tem esse nome na memória, muito provavelmente é por conta das papagaiadas que ele fazia durante os jogos da NFL, se ajoelhando e se recusando a cantar com o devido respeito o hino nacional. Ele lacrou muito com isso e a NFL teve muito prejuízo com isso, porque a audiência não achou a menor graça, o público acabou picando a mula. E em que contexto o Colin Kaepernick fez isso? Só para refrescar a memória de quem esqueceu ou porventura não saiba. Ele não era a celebridade do futebol americano à época. Ele não estava em alta. Digamos assim que naquela temporada ele estava até bem medíocre. Ele não estava nem entre os 12 quarterbacks com maior destaque e ficava no banco de reservas com alguma frequência. Foi quando ele começou a fazer essa papagaiada e se descobriu uma espécie de militante do Black Lives Matter. O cara banca a vítima desde então, multimilionário, num país onde ele, negro, conseguiu ter a fama, o sucesso, o dinheiro que tem e continua achando que vive num esquema do plantation como se ele fosse um escravo acorrentado. Pelo menos essa é a narrativa, é o que dá a entender o mimimi desse sujeito, acima de tudo, ingrato. E aí a gente já pensava assim, ele é ingrato com a nação, com o sistema livre capitalista que permitiu que ele chegasse onde chegou. Mas o buraco é mais embaixo. É muito pior do que isso. O cara demonstrou essa semana que ele não vale nada e que a ingratidão dele chega à mãe adotiva dele. Então, isso é o que está dando o que falar aqui. Ele estava esquecido, sem muito destaque na imprensa, né? De tempos em tempos ele quer causar, ele quer criar alguma polêmica para voltar aos headlines. E ele conseguiu isso da maneira mais abjeta possível. Ele deu uma entrevista acusando a mãe adotiva dele de ser racista, dele viver em situações muito difíceis na casa dele, e o exemplo que ele dá é o que a mãe uma vez reclamou dos cabelos com a trancinha longa, que ela falou assim, isso é pouco profissional, para quem estava investindo numa carreira do filho que teve algum sucesso inegável, né? E dizia que ele parecia também um bandido, um marginal, né? Isso para ele é prova suficiente de pintar a mãe em praça pública como uma racista. Vamos lá. Colin Kaepernick foi colocado para adoção pela mãe biológica, que não quis, não conseguiu assumir a responsabilidade de criá-lo. Parênteses, algum mérito para essa mulher, que podia ter seguido pelo caminho de tanta esquerdista progressista, que é matar o bebê, né, o aborto. Ele já deveria agradecer, então, o fato de que a mãe era alguém pro-life e não pro-choice, né, ou pró-escolha de poder triturar e cuspir fora o bebezinho no ventre. Mas ele foi adotado, então, por esse casal que tinha tido 2 filhos que, na sequência, morreram de doenças do coração, a princípio congênitas, e eles estavam, obviamente, com receio de tentar ter mais filhos biológicos, e eles foram pelo caminho muitíssimo nobre de adotar uma criança, e, no caso, um bebê negro, né? Eles sendo, obviamente, um casal branco. Um gesto, adoção em si, né? Não, obviamente, dependendo da cor da pele, isso é absolutamente irrelevante, um gesto de altruísmo, da maior generosidade da qual o ser humano é capaz. Você pegar e criar como seu um filho que não é biologicamente seu. A coisa vai piorando. Colin Kaepernick já deu entrevistas onde ele reconhece todo o carinho e amor que ele recebeu desses pais. Ele tem uma entrevista que ele está ao lado da mãe, dizendo, eu recebi muito amor, muito carinho, muita atenção, e eu sou muito grato, né, a tudo isso, só que isso era antes dele começar a ajoelhar. Quando ele começou a ajoelhar, que aconteceu coincidentemente, concomitantemente, o declínio da sua carreira profissional como quarterback, né? Ele estava no banco, ele não estava nem entre os 12 principais quarterbacks do país, aí ele virou um militante, e, coincidentemente, ele começou a bancar a vítima
até mesmo diante da própria família. A mãe dele, por um comentário do cabelo, era uma racista. Bom, eu não sei qual é o preconceito que eu posso incluir, então, meus pais. Mas quando eu era roqueiro, bom, roqueiro eu continuo sendo desde sempre, mas quando eu tinha cabelo grande, baterista, né, era o desespero dos meus pais. E meu pai chegou, inclusive, vou revelar isso aqui, viu? Publicamente pela primeira vez, pai. Ele tentou até me comprar. Né? Ele virou e falou, ele já estava em frente ao cabelo com tiara para o cabelo não cair na comida. Um belo dia ele virou e falou assim, quanto é que você quer para cortar esta porcaria? E eu falei, uma bateria nova. E ele falou, quanto é que custa isso? Na época não tinha fronteira aberta como hoje, né? Uns $2.000. Ele olhou assim e falou, pô, isso tudo, fica você com esse cabelo feio, que quem vai se dar mal é você, né? E não deu outra. A vida começou a melhorar muito depois que eu cortei. Mas eu desvio do assunto central. O fato é que qualquer adolescente, ele passa por um momento normal de conflito com os pais. É difícil a adolescência. É uma fase de transição, o rito de passagem, você precisa marcar território, você precisa criar sua identidade e se separar, de certa forma, dos pais, você não é mais criança. Né? Isso tudo dá trabalho, isso tudo é muito barulhento, tem muita tormenta essa fase da vida. Então, que atire a primeira pedra quem nunca teve embates com os pais, ainda mais na adolescência, né? E que gerou algum tipo de, mágoa. Meus pais foram duros comigo. Agradeça pais que foram duros, porque, como diz um amigo do meu pai mesmo, eu prefiro que meus filhos me odeiem de 0 a 14 anos do que de 14 em diante pro resto da vida. Então tem que educar direito. Né? Pelo visto, o Colin Kaepernick teve pais dessa natureza, até porque criar um filho para entrar numa NFL não é moleza. Eu tenho meus amigos aqui, são os soccer dads, né? Isso para o futebol nosso, brasileiro. O futebol americano é mais exigente ainda. Você tem que estar quase todo final de semana disponível, viajando. Que pais podem ou conseguem ou querem fazer isso? Você tem que ter dinheiro, porque eles não bancam isso no início. Os pais têm que viajar pelo próprio bolso, ficar em hotéis, em vários estados. Eu sei porque eu tenho amigos aqui que levam essa vida com os filhos. Ele era um privilegiado. Essa família que o adotou era uma família de classe alta. Então, ele teve todas as regalias, as vantagens possíveis de estar no país certo, na família, pelo visto, certa, com as condições de poder investir nessa carreira, conseguiu um relativo sucesso, ficou rico, né? E ele acha que é uma das maiores vítimas do planeta. Acho que ele só perde para Meghan, eu sempre esqueço o nome da princesa, né? Que descobriu que a Royal Family britânica é preconceituosa com negros. Né? Então, ela fica bancando a vítima depois de ter casado com o príncipe, né? Que é o conto de fadas por excelência. Então, o Kaepernick acha que é a maior vítima do planeta. E ele é apenas um mimadinho patético, cá entre nós, né? E que ilustra, de certa forma, tudo que há de errado com essa geração. É uma geração mimizenta, ingrata, acima de tudo, ingrata. O cara demonstra ingratidão com a mãe, porque ela não queria ele com esse cabelo, na época que ele estava em ascensão na carreira. Né? E cá entre nós, estética é um problema de cada um, mas eu acho feio, assim como eu acho feio cabelo de branco que faz dread, ou vários cabelos esteticamente feios. Né? Então, isso não é racial. Isso é uma questão estética, e no caso a mãe estava incomodada, como meus pais estavam com o meu. Né? E não é motivo para mimimi, ou pelo menos não para algo que dure mais do que 2 segundos. Puxa, meus pais foram muito duros comigo num determinado momento. Não, ele fez disso uma narrativa de por que a América, a nação, está errada, estruturalmente errada. Porque mesmo na família dele, ele sentia dificuldade por ser um menino negro. Vai plantar batata, meu chapa. Vira homem, cresce. E, infelizmente, é por conta de alguém como o Colin Kaepernick virar uma celebridade pelo mimimi que esse país vai à direção errada do que deveria. Estão investindo em jogar filhos contra os pais, ele ilustra muito bem isso, demonstrar imensa ingratidão para com família, para com antepassados, para com o país das oportunidades.
eles ficam como crianças birrentas, mimadas, batendo o pezinho no chão e pedindo direitos infindáveis. Isso, repito, um cara que chegou a ser uma semi-celebridade dos esportes e rico, né? Imagina o que não faz a média. Então, é muito triste isso, mas ilustra com perfeição o que há de errado com a era moderna.